Trump voltou ao centro das atenções após a liberação de novos arquivos do caso Epstein. Mas não é só o presidente dos Estados Unidos, não. Também tem o bilionário Elon Musk, tem o Bill Gates e outros políticos aí que são citados. Só que o que o Trump é acusado, olha, isso pode te surpreender. Quem vai contar pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Meu Deus, tenho até medo de descobrir do que o Trump é acusado. Sofia, são muitas coisas, né? Eu fiquei muito chocada no final de semana, porque desde a sexta-feira esses documentos saíram na sexta-feira, né, semana passada, a gente já tinha acesso. Algumas coisas a gente já tinha noção desde o começo, né, da sexta-feira, como o fato do Trump ter sido acusado, ter no documento ali a acusação de que o Trump teria forçado uma relação com uma adolescente, né, de 13, para o Brasil é considerado adolescente, então eu vou citar o adolescente de 13 anos. De acordo com os arquivos, por exemplo, o Trump ele teria forçado sexo oral por uma menina de 13 anos, isso está nesses novos documentos da Epstein, Sofia. É extremamente absurdo, mas tem mais, não para por aí. E isso que fica pior a cada momento. São muitos documentos que vão sendo liberados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e cada momento piora ainda mais os trechos que são liberados, Sophie. Vou te pedir para trazer, por favor, a matéria da CNN, inclusive, que fala um pouquinho sobre essas novas revelações do caso Epstein. Por favor, Sophie. Uma nova leva de milhões de arquivos do caso Jeffrey Epstein tem provocado polêmica, gente, mais uma vez. O caso está ligado ao magnata americano, acusado de crimes sexuais envolvendo menores de idade, que possivelmente até a namorada dele à época o ajudava nesses encontros com menores de idade. O caso realmente é horroroso. O que acontece agora? Os novos documentos revelados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos mostram novas referências a Donald Trump, a Bill Clinton, ao ex-príncipe britânico Andrew. Vamos ao vivo novamente até os Estados Unidos? Priscila Yasbeck é quem está com a gente. Yasbeck, milhões de arquivos, olha que força-tarefa para se debruçar, hein? Para quem investiga, para quem está atento a isso, se debruçar em cima de tanto arquivo. Exatamente, Elisa. Bom dia mais uma vez a todos que nos acompanham. Foram 3 milhões de páginas, 2.000 vídeos e 180 mil imagens que foram divulgadas neste novo lote pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, atendendo a uma lei que foi aprovada no ano passado depois de uma pressão por parte de parlamentares republicanos e democratas para que houvesse uma divulgação dos arquivos na íntegra. Ainda assim, Elisa, seriam 6 milhões de páginas de arquivos ligados a essas investigações do financista condenado por crimes sexuais Jeffrey Epstein, que morreu em 2019 na prisão. A causa foi divulgada como suicídio, mas isso gerou uma série de especulações. E o vice-procurador-geral dos Estados Unidos, o Todd Blanche, ontem, quando ele apresentou essa nova divulgação, ele disse que o lote de arquivos marca o fim das divulgações planejadas pelo governo Trump. Isso em meio a discussões sobre as edições que acontecem desses arquivos, que, segundo o Departamento de Justiça, são feitas com base em exceções da lei que permitem que algumas informações não sejam divulgadas por causa de privilégios que envolvem, por exemplo, a relação com os clientes e com vítimas que estão nessas investigações. Como você disse, Elisa, há novas informações desses arquivos, os jornais todos estão debruçados sobre esse novo lote, mas o que já se sabe é que, mais uma vez, há informações sobre ligação de Epstein com figuras proeminentes, como, por exemplo, o bilionário Elon Musk, também Bill Gates, e agora também surgem novas evidências de algum contato entre Epstein e o secretário de Comércio de Donald Trump, Howard Lutnick. Também há informações sobre citações a Donald Trump, mas ainda não está claro exatamente quantas citações foram feitas, e o que se diz é que há uma série de denúncias que foram realizadas, pelo menos uma dúzia de denúncias envolvendo
envolvendo Donald Trump e Epstein, mas a Casa Branca fez uma declaração pública, inclusive dizendo que alguns dos documentos contêm alegações falsas e sensacionalistas contra o presidente Donald Trump, que foram apresentadas ao FBI pouco antes das eleições de 2020. A Casa Branca diz que as alegações, se tivessem um pingo de credibilidade, já teriam sido usadas como arma contra o presidente Donald Trump. Então, Aí, tá. Pois é, Sofia. Eu acho que a única coisa que o Trump pode fazer no momento é ameaçar, processar as pessoas, como ele está fazendo. Ele virou piada no Grammy, ele ameaçou processar o humorista que fez a piada, o apresentador, o humorista que estava apresentando, né, o Grammy fez a piada, e também utilizar a Casa Branca para dizer que é tudo mentira. Mas a gente precisa lembrar que é uma série de documentos, e nessa série de documentos tem muitas informações que colocam não só o Donald Trump, como várias outras pessoas diretamente ali no olho do furacão. Como a gente falou, né? Além do Donald Trump, tem arquivos com Musk, tem arquivos com Bill Gates, e aí também, Sofia, eu vou te pedir para trazer uma outra matéria, que é a matéria do G1, que aponta, por exemplo, que dentre esses documentos que foram divulgados do caso Epstein, tem até arquivos que são ali de nudez no meio desses arquivos do caso. A jornalista da CNN fala muito bem sobre a quantidade de documentos que foram divulgados. Aqui a matéria explica qual é a acusação contra Epstein, e que no meio desses 3 milhões de páginas e arquivos divulgados, algumas delas têm, inclusive, informações de menores, é possível que sejam imagens de jovens nuas, algumas delas menores de idade e com seus rostos visíveis, em meio a esses arquivos, né, do caso do Epstein. A gente já sabe, né, a gente já falou muitas vezes, mas vale sempre lembrar, eu acho importante também que uma matéria aponta aqui, que o Epstein era um agressor sexual que manteve por anos uma relação extremamente próxima de amizade com o Donald Trump. Ele morreu na prisão em 2019, enquanto aguardava julgamento por acusação de tráfico sexual de menores. A morte foi declarada suicídio. Ainda há controvérsias, existem várias especulações de que seria ou não seria. Aí, por exemplo, aqui a matéria, Sophie, tem o New York Times, né, alertado pelo New York Times, o Departamento de Justiça retirou o conteúdo do ar. Aqui, por exemplo, é uma das fotos com Epstein do lado de uma menina, uma jovem, que aparentemente é um menor de idade, é uma pessoa que é muito mais nova do que ele. E o New York Times informou o seguinte: ao analisar mais de 3 milhões de páginas carregadas no site do Departamento de Justiça, na sexta-feira, o New York Times encontrou quase 40 imagens não editadas que pareciam fazer parte de uma coleção pessoal de fotos mostrando tanto corpos nus quanto o rosto das pessoas retratadas. As pessoas nas fotos pareciam ser jovens, embora não estivesse claro se eram menores de idade. Algumas das imagens pareciam mostrar uma ilha particular do Sr. Epstein, incluindo uma praia. Outras foram tiradas em quartos e outros espaços privados. E é muito importante que a gente pontue isso, porque o Epstein é aquela figura que é acusada de fazer basicamente a mesma coisa que o Pediri fazia, né, que a gente já falou sobre isso também, de promover festas, de levar jovens para esses grandes figurões da indústria estadunidense. E aí, no caso do Pediri, seria para pessoas da linha da cultura, e do Epstein para políticos e grandes empresários. Isso é uma bomba nos Estados Unidos, Sofia. O Trump está diretamente ligado, de acordo com as investigações, e ainda que ele não esteja diretamente ligado, não tenha nenhum crime ligado ao Trump, algo que há muitas controvérsias. Por quê? Porque a gente tem o Trump envolvido com muitas denúncias consecutivas, desde estar em alguns eventos, estar com jovens, ter traído esposas, até, por exemplo, esse último agora que fala, outros momentos em que ele teria tido relação, inclusive com homens, e aí, né, tem várias especulações e várias informações, várias fotos sobre esse caso. Mas também o Epstein era aquela pessoa que utilizava as informações que ele tinha para fazer articulações políticas
e articulações de poder. Então, era uma pessoa muito perigosa e muito respeitada. Tanto que esses arquivos, eles estão sendo distribuídos aos poucos e toda vez que ele aparece, quando algum documento aparece, cai como uma bomba no colo do governo americano, porque tem muita coisa, certamente, que eles não têm interesse que sejam divulgadas. É surreal, Sofia. Eu vou dizer que é surreal, porque assim, é o mínimo, sabe? As denúncias que são denúncias ali voltadas para a exploração de menores e a violência sexual contra menores de idade, no mínimo, um caso para impeachment. Será que agora vai a questão do Donald Trump? Tem algumas matérias que já apontam congressistas estarrecidos e pressionando uma queda do Donald Trump. Será que agora vai, Sofia? É uma boa pergunta, sabe, Dai? Mas eu vou ser sincera e dizer que tem minhas dúvidas. Tem minhas dúvidas se isso realmente derrubou Trump. Porque esse discurso de temos que proteger as crianças, temos que proteger a família, ele é um discurso muito utilizado em determinados contextos, né? Temos que proteger as crianças da doutrinação nas escolas, mas é só se essa doutrinação for ensinar coisas como direitos humanos ou um mínimo de respeito à minoria, sabe? Se for doutrinação de direita, dane-se. Temos que proteger as crianças dos predadores sexuais, mas se esses predadores sexuais forem um homem estranho na rua, né? Porque se o predador sexual tá dentro de casa, passa até pano pro predador sexual. E vamos e convenhamos, a maior parte dos predadores sexuais está dentro de casa. Não é o cara na rua o grande problema. Então, esse discurso ele é um discurso que é muito mais utilizado como uma forma de angariar apoio público do que um discurso real mesmo, porque chega na hora da gente pegar e fazer as práticas que realmente ajudariam a reduzir a exploração sexual de crianças, que é dar educação sexual para que elas entendam quais são os limites que elas devem impor aos adultos e como que elas devem agir quando os adultos não respeitarem esses limites. Que é acabar com essa porcaria de ideia de homeschooling, porque é na escola que a maioria dos casos de abuso sexual contra crianças são descobertos e são denunciados. Quando a gente vai falar aí de colocar mais a sociedade em contato com a criança, porque é no isolamento da criança dentro do seio familiar que muitas vezes se esconde o assédio, aí essas pessoas se voltam contra essas práticas. Então, qual que até que ponto elas realmente estão preocupadas? Porque no final das contas, o defender a família é defender a família como propriedade do homem. É isso que eles querem dizer com defender a família. É garantir que a mulher, que a criança continue sendo propriedade daquele homem para que ele possa desfrutar dessa propriedade como ele bem entender. Quando a gente fala em defender a família como defender a autonomia de todos os membros dessa família, a direita se volta contra essa defesa da família. Então, não dá para levar a sério. Desculpa, mas a verdade é essa. Não dá para levar a sério esse discurso de proteção da família que vem por parte da direita. E é por isso que eu digo, eu não acho que o Trump caia por causa do caso Epstein. Pode vir a pior das revelações possíveis, que o Trump estava... não vou nem falar aqui porque seria gatilho, mas que estava fazendo o pior possível quando se pensa em exploração sexual infantil. Eu ainda acho que o Trump não perderia apoio. Pelo menos não da sua base mais radical, pelo menos não da sua base mais fiel, que é de homens brancos. Pelo contrário, esse público talvez até apreciasse isso. Enfim, Sofia. ficamos por aqui. Diga, Dai. Isso. E sabe que é uma das coisas? Tem só uma coisa, Sofia, esqueci de falar uma coisa, que o Bill Gates, por exemplo, nos arquivos, ele aparece pedindo ajuda de acordo com os arquivos para conseguir drogas para lidar com as suas consequências extraconjugais em encontros que ele teve com mulheres russas, facilitar encontros com mulheres casadas.
E é exatamente isso que está dizendo. Quando você falou isso, me lembrou exatamente isso. Bill Gates, né, a indústria, a Microsoft, etc. e tal, defesa da família, defesa industrial, é uma pessoa ali que estaria ali solicitando remédios, drogas para lidar com atos extraconjugais. Que drogas seriam essas? Vocês conseguem pensar? Eu consigo pensar, mas é isso. O Papa, esse final de semana, declarou que o aborto seria algo assim relacionado à pior coisa que poderia acontecer no mundo. Difícil, né, Sofia? É isso aí, é isso que esses homens brancos ricos fazem. Infelizmente, Sofia. Exatamente. Ficamos por aqui, Dai. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais Ficamos, Sofia. notícias no Plantão do Meteoro.